atenção nesta noite, porque eu sei que Tu tens algo para falar aos nossos corações nesta noite. Senhor, nós sabemos que é uma noite de festa, porque é onde celebramos, Senhor, a Tua ceia. Porém, Senhor, nós sabemos que o inferno vomita ódio sobre as famílias da terra. Por isso eu Te peço misericórdia, Senhor, sobre a vida dos servos, dos filhos. Que Tu tenhas misericórdia, Senhor, de cada levita, de cada líder, de cada irmãozinho, de cada criança, cada ancião, cada visitante, cada um que adentrou por essa porta nessa noite. Pai, que o adversário das nossas almas não tenha poder de trazer confusão mental, confusão física, trazer distúrbios emocionais na casa de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, e nesse momento, Pai, nós estamos debaixo de um manto do céu, um talite espiritual de Deus. Pai, nós estamos aqui da parte do Senhor Jesus Cristo, representando o Rei da Glória. E nós estamos aqui, Senhor, e nós rejeitamos todo o triunfo de Satanás. Nós rejeitamos, Pai, toda a artimanha das trevas. E que nesta noite, Pai, seja uma noite de alegria, uma noite de perdão, uma noite de alegria, de liberalidade, uma noite de transformação, uma noite de mudança. Senhor, fala conosco, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Usa o Teu servo, Pai. A única coisa que eu Te peço, apenas como um instrumento em Tuas mãos, ó Senhor Jesus. Conheces a minha vida, conheces as minhas limitações, mas eu estou aqui, Pai, corajosamente eu estou aqui. Por isso eu entrego nas Tuas mãos esta palavra, a minha vida e cada um que adentrou por essa porta, no nome de Jesus. Amém. 2 Samuel capítulo 23, verso 13 ao 17. O tema dessa mensagem: só os íntimos se expõem. Só os íntimos se expõem. Amém? Então nós vamos ler o livro de 2 Samuel capítulo 23, a partir do 13, diz assim: também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da ceifa e foram ter com Davi a caverna de Adulão, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Nesta ocasião, Davi estava ali no lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi suspirou por água e disse: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi, mas ele não a quis bebê-la. Em vez disso, derramou perante o Senhor. Disse ele: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida, de maneira que não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Amados, nós estamos nessa noite aqui
e viemos da parte de Deus trazer uma palavra para você. E essa palavra Deus tem falado muito forte ao meu coração. Só os íntimos se expõem. Queridos, nós conhecemos a Belém. Belém, ela fica a 777 metros de altitude. A terra é fértil, água boa. Ali em Belém é onde Davi, o rei Davi, nasceu. Em Belém é onde o próprio Jesus Cristo nasceu. Em Belém, lugar muito bom, lugar de terra fértil, lugar de água boa. Eu quero dizer para você que Davi, ao nascer ali em Belém, ele passou a sua adolescência ali em Belém, e começou a cuidar das ovelhas do seu pai, e ele sabia por onde caminhar com as suas ovelhas, ainda jovem. Ele sabia qual o passo que ele podia dar, e ele sabia que a água era boa, qual alimento era preferido das ovelhas. Ele passou a sua adolescência e jovem, já sabia como era Belém. Queridos, Davi, ele passou o seu tempo de adolescente compondo salmos ao Senhor, uma intimidade inigualável, irmãos, uma intimidade muito grande com Deus. Porém, irmãos, Deus já lhe tinha preparado algo muito forte, e todo mundo conhece. Davi, ele tinha um currículo perfeito. Ele era levita, um adorador, e no seu currículo também tinha: matou um leão para defender aquelas ovelhas, matou uma ursa para defender as ovelhas, e lá na frente ele derrota o campeão dos filisteus, o gigante chamado Golias. Todo mundo conhece a história. E depois que ele passa a ser um guerreiro conhecido, um homem conhecido, não era mais um anônimo, mas um homem conhecido, vem a perseguição. Deus está falando com você, meu irmão. E começa a perseguição sobre Davi. E a Bíblia relata que ele vai para uma caverna chamada Adulão. Está até os dias de hoje esta caverna. E quando ele foge para esta caverna, a Bíblia diz que se ajuntaram a ele homens endividados, problemáticos, lunáticos, que vieram de todas as partes, e Davi se fez chefe desses homens. 400 homens, que ninguém dava mais nada por eles, que eram pessoas indesejáveis. Mas Davi ali, ele se tornou psicólogo, ele se tornou médico, ele se tornou pastor, ele se tornou conselheiro, pai, amigo, e ele se tornou chefe de 400. Queridos, nessa passagem que nós lemos, Davi, ele não estava morrendo de sede, como alguns pregadores dizem, que Davi estava a ponto de definhar por falta d'água. Não. Ele falou alto, pensou alto: quem me dera
beber da fonte, da cisterna que está à porta de Belém, porque ele sabia que aquela água era fresca, ele sabia que aquela água, ele passou a sua infância, a sua adolescência ali, e ele conhecia, mas aquele lugar agora estava dominado pelos filisteus. Mas, minha irmã, meu irmão, antes que Davi desse falta dos seus 3 valentes, aqueles homens, não me pergunta como, ninguém sabe como, a Bíblia não relata de que maneira, mas a Bíblia relata que aqueles 3 homens romperam o arraial dos filisteus, e de uma forma habilidosa, de uma forma rápida, eles conseguiram tirar a água, antes que Davi desse falta deles no acampamento, e trouxeram a Davi. Eu imagino aquele momento, Davi olhando para os olhos daqueles homens, e aqueles homens felizes por realizar o sonho do seu chefe, do seu rei, do seu amigo, daquele que acreditou neles um dia, daquele que confiou neles um dia. Preste bem atenção. Mas aquele homem, ele pegou aquela água e ele disse: Senhor, não posso beber esta água. E ele derramou em terra como sacrifício ao Senhor. E ele disse: não poderia eu beber do sangue desses homens inocentes. Só os íntimos se expõem. Queridos, talvez você tenha enfrentado dificuldade em sua vida porque você tem uma intimidade com Deus, e muitas vezes você tem se exposto, e muitas vezes as pessoas têm te apedrejado, e muitas vezes as pessoas não entendem o que você está passando, porque ninguém conhece a dor do outro, somente o próprio que está sentindo. Ninguém sabe o tamanho da luta, o tamanho da dificuldade. E muitas vezes você está expondo a sua vida em resgate de outras. Muitas vezes algumas pessoas olham para você e dizem: você é uma boba, você é bobo, porque você está se expondo à toa. Queridos, aí você diz: mas esses 3 valentes, eles não receberam ordem de Davi, eles sentiram o desejo do seu líder, eles foram em busca da água, enfrentando os filisteus, podendo ser morto no meio do caminho, na ida ou na volta, mas eles se exporam. Mas eu quero falar com você que só os íntimos se expõem. Não pensa você que alguém vai colocar a cara na reta por você, não. Não é qualquer um que vai colocar a sua vida em risco por você. Não é qualquer um que compra a sua briga. Não é qualquer um que morre por você ou estende as mãos por você. Só os íntimos. A diferença, irmãos, é que hoje se prega um evangelho de facilidade, se prega um evangelho que não tem nada a ver. Mas eu quero falar para você que só os íntimos se expõem. No livro de Mateus capítulo 14, verso 25 até o 31, parte A, diz assim: que Jesus, ele
dá uma ordem aos 12 discípulos que atravessem de barco. Aqueles discípulos, eles começam a sua travessia, e Jesus, ele sobe um monte à parte e vai orar. E aqueles homens, eles começaram a remar para chegar ao outro lado. E a Bíblia relata que veio uma tempestade, um forte vento, e aqueles homens lutaram parte da noite e da madrugada inteira, e o barco quase ia a pique. Mas a Bíblia relata que no momento certo, olha para mim, no momento certo, na hora certa, Jesus veio andando sobre as águas. E naquele momento, aqueles homens cansados, as suas vistas já estavam embaçadas de cansaço, havia chuva, havia vento, as ondas batiam na embarcação. E quando viram a Jesus, eles gritaram que era um fantasma. Porém, Jesus, caminhando sobre as águas, disse para que eles não temessem, porque Ele era o Cristo. Amados, naquele mesmo momento, Pedro, ele disse: se tu és o Cristo, manda eu ter contigo que eu vou. E o Senhor falou: vem, Pedro. Só os íntimos se expõem. Pedro desceu da embarcação e Pedro começou a caminhar em direção ao Mestre. Queridos, há uma tendência natural de buscarmos proteção em recursos materiais que conhecemos. Temos medo de expor no mundo da fé. É difícil vencer a dúvida, irmãos. Você acha que muitas vezes a dúvida não quer dilacerar o meu coração, não quer tentar me parar? Os discípulos, eles preferiram a sensação de segurança que o barco deles trazia, e eles não puderam experimentar o poder de Jesus. Queridos, Pedro, ele prova, como muitos vacilos de Pedro, mas Pedro prova ali a sua intimidade de expor a sua própria vida diante do Senhor. E muitas vezes nós não queremos nos expor, preferimos estar na nossa proteção do nosso lar, na proteção de nossas denominações, na proteção das nossas cadeiras, do nosso sofá, na proteção do nosso emprego, na proteção do nosso dinheiro, na proteção do nosso carro, na proteção do nosso salário, na proteção de nossa família, e não temos coragem de expor a nossa vida e dizer: Senhor, eu vou. E aqueles 11, eles preferiram estar no barco, ainda que eles estavam desesperados, porque o barco enchia de água, e a tempestade era grande. Mas Pedro desceu, e foi o único que teve o privilégio de andar sobre as águas, de experimentar o poder de Deus, da intimidade com Deus, porque ele teve coragem de se expor. Queridos, Pedro teve a percepção espiritual de que era muito mais seguro confiar na palavra do Mestre. E muitas vezes nós não temos essa segurança de confiar na palavra de Deus. Irmãos, lemos a Bíblia, muitas vezes enxergamos milagres, muitas vezes acontecem em nossas vidas coisas sobrenaturais,
mas tem uma palavra pequena que diz, que se chama dúvida, que impede a nossa exposição de fé, onde nós temos que dar nosso passo de fé em direção ao Mestre. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o Mestre mostrou, com barco ou sem barco, Ele é o Senhor. E Ele tudo pode fazer, com barco ou sem barco. Queridos, talvez você tenha que caminhar nas dificuldades, mas você pode dizer para mim, mas Pedro afundou. Sim, concordo com você. A Bíblia relata que ele andou. A Bíblia não diz que ele desceu do barco e afundou. A Bíblia diz que ele andou, porque ele confiou na palavra do Mestre, e ele preferiu se expor. Aí você também, mas ele afundou. Sim, ele afundou. E muitas vezes, ainda que isso venha acontecer em nossas vidas, por um minuto nós tirarmos o olhar de Cristo e olharmos para as lutas, para as dificuldades, e nós tropeçarmos, e nós começarmos a afundar, nós temos um Deus tão perto, mas tão perto, que mesmo Pedro sendo um exímio nadador, porque era pescador, ele gritou: Jesus, Mestre, não permita que eu afunde. E o Senhor segurou pelas mãos e o puxou. A Bíblia não relata, irmãos, mas eu estou dizendo para você que Jesus voltou com Pedro andando sobre as águas. Prove-me ao contrário. Prove-me ao contrário. Chame os teólogos, chame os doutores da lei e prove ao contrário. Ele andou até Jesus, afundou porque os ventos eram contrários, e ele tirou os olhos de Cristo, e quando ele gritou, o Senhor puxou-lhe ele, e a Bíblia relata que o Senhor levou até a embarcação. O Senhor, Ele é Deus, com barco ou sem barco, Ele é Deus, embaixo das águas ou em cima das águas, na terra e no céu. Mas o que o Senhor Ele quer de nós, que nós nos expomos, e para nós nos expor, nós temos que ter a intimidade com Ele. E a maior dificuldade que nós encontramos nos dias de hoje, as igrejas não têm coragem de se expor. Lembre-se que aqueles 3 homens romperam o arraial dos filisteus para trazer água para o seu líder. Lembre-se que Jesus, Ele chama Pedro, e Pedro anda sobre as águas e afunda, e o Senhor socorre e volta com ele para a embarcação. Lembre-se que mesmo que você tropece, que você venha afundar, Jesus estará sempre ao seu lado para te socorrer. A maior dificuldade que nós enfrentamos é acreditar que o Senhor, Ele está perto de nós.
e Ele te faz andar sobre as águas. E esta é uma noite que eu quero convidar os levitas para adorar o Senhor. E eu quero convidar você a se expor nesta noite. Eu não sei qual a dificuldade que você está atravessando. Eu não sei qual é o problema que você está atravessando, se é na área conjugal, na área financeira, se você está enfrentando dificuldades espirituais. Eu não sei qual a luta que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que só os íntimos se expõem. E Ele quer que você prove desse milagre, que você se torne um íntimo e não apenas um religioso. Ele quer que nesta noite você dê um passo de fé. Mas nós vamos estar adorando ao Senhor. Você vai se expor nesta noite, no passo de fé. Talvez você nunca deu esse passo na sua vida, e Deus, Ele quer fazer isso com você nesta noite. Talvez é difícil a decisão que você tem que tomar hoje, mas você precisa se expor.